Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui. Em teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. Teu corpo é luz, sedução. Poema. As piadas são repetidas, conta-se uma piada, depois a outra na sequência, repete, chama para a mesma coisa mais de uma vez, né? Então o começo é muito leve, mas as pessoas próximas que acabam tendo essa percepção. A gente começou a ver alguma devagação aí, uma torneira aberta, um bico de fogão também, uma porta de geladeira, coisas assim, e ela dirigia. Ele começou a falhar a memória. Eu mandava pagar a conta de luz, ele dava o dinheiro para os outros e voltava a conta de luz sem pagar. E foi várias vezes repetindo. Aí um dia eu falei com meus filhos, olha, preciso levar teu pai no médico, porque ele não está com a memória boa. Aí fez o exame, foi certinho, deu o que tinha vaga. A doença de Alzheimer é uma demência, então é um processo degenerativo, então as pessoas vão perdendo as capacidades, né? Então, geralmente começa com dificuldades de memória, de atenção, isso tende a evoluir para outros sintomas, tanto do plano cognitivo como do plano comportamental. É muito difícil falar um tratamento padrão, né? O que acontece é que a doença tem várias fases diferentes. Numa fase inicial, o paciente ainda tem autonomia e não precisa de tanto cuidado, ele pode fazer várias coisas sozinho. Numa fase mais moderada da doença, ele já começa a se expor a algumas situações de risco. Eu tiro, pronto, vem. Eu não vou escorregar, não. Mas eu tenho medo, tá bom? Numa fase mais tardia da doença, com certeza o paciente precisa de ajuda. O paciente pode ficar muito dependente, ele pode ter dificuldade para se alimentar, ele pode ter dificuldade importante de locomoção, alguns pacientes podem ficar acamados e aí eles precisam de cuidado constante. Nossa, essa doença aí judia muito das pessoas que cuidam, mas precisa ter muita paciência, muita calma, porque tem hora que faz coisa que Deus duvida. Meu Deus, é muito difícil. Faz tudo errado. Eu vou falar para você o que ele faz, porque se eu for falar o que eu vou ajudar, ele só vai ao banheiro e come com a mão dele. O resto tudo é eu. Até para pôr a roupa. Eu tenho meus passarinhos. O dia que eu tô meio assim, meio querendo desanimar, eu vou mexer nas plantas. Aí fico umas 2 horas lá fora mexendo nelas, arranco umas plantas. Quando eu entro pra dentro, já tomou. Então, porque a planta é uma terapia. E já que eu na rotina, eu faço a minha obrigação, mas eu fico de olho nele. Ele vai lá pro portão, a vizinha do dia me falou, nossa, o senhor Geraldo estava tentando abrir a porta. Eu falei, eu sei que ele tenta abrir o portão. Falei, não, mas está muito bem trancado, ele não consegue. A senhora já pensou em colocá-lo, de repente, em alguma clínica, alguma casa para tratamento? Isso aí eu não tenho coragem. Por quê? Não sei, eu acho que é abandono. Eu penso assim. Só se for na minha farta, aí o filho é obrigado a fazer, mas eu não tenho coragem. Porque comigo sozinho, nós se dá bem. Que ele é meio teimosinho. Aí eu falo, não é para teimar comigo, é para você me obedecer. Então sempre tinha alguém acompanhando. Mas com o tempo o número de pessoas foi aumentando, entre cuidadores, fisioterapeutas e outros profissionais, para manter a saúde dele num estado bom, até que chegou um ponto que eram muitas pessoas e a administração disso começou a ficar muito difícil.
E aí surgiu a ideia, a discussão em família, se buscar uma ajuda especializada. A qualidade de vida que ele ganhou foi muito maior do que se tivesse perpetuado a estadia dele na própria residência. Boa tarde. Boa tarde, filhinho. Oi! Oi. Como vai? Como vai? Como vai? Estou vivo. Isso é ótimo. Dá um beijo. Conforme ele veio para cá, a saúde melhorou. Hoje ele anda, hoje ele fala, ele socializa, hoje ele come sozinho. E é esse tipo de qualidade que a gente deve buscar. 56 anos. 7 filhos. Com a Fabiana, gradativamente no começo, mas ela foi conquistando a Cássia foi se afeiçoando a ela, tudo mais tal. E nessa complacência, nessa aproximação aí, elas se tornaram boas companheiras, tudo mais. Acompanho ela nas atividades, tipo café da manhã, caminhada. Assim, o nosso dia a dia é parceria. A dona Cássia, ela é ativa, né? Então ela não é uma pessoa dependente de ninguém. Então tem que ter muita cautela, procurar não sufocar muito quem tem pessoas portadoras de Alzheimer, porque a pessoa fica agressiva, fica rebelde. E ela sempre diz, comigo está tudo bem, eu sou um pouco esquecidinha só. Então isso ela fala assim, isso sempre. Sempre fui. Desde pequena. Para o cuidador, que tem um grau de parentesco bastante próximo, eu acho que é difícil, mas é comigo que ela dorme. Eu sei todos os movimentos dela, eu sinto, foi eu que faço a primeira medicação até a da noite, quando vamos deitar, tudo mais. Foi uma coisa desconhecida. Eu encarei tranquilamente, pensando que fosse uma coisa até mais simples. Né? Então não me alarmei, não fiz, né? Não tive mudança nenhuma. Não. Pensando que talvez fosse uma coisa muito leve. Primeiro as pessoas precisam conseguir aceitar a doença. E esse é um processo que parece muito simples. Você fala assim, eu aceito, tenho o diagnóstico, pronto, acabou. O processo de aceitação é um processo lento, difícil, porque ter alguém com doença de Alzheimer significa que essa pessoa vai ter uma mudança de papel na família, significa que as relações vão ficar diferentes e as pessoas não estão acostumadas com isso. Então o primeiro processo é conseguir aceitar toda essa mudança, aceitar a perda e aprender a conviver com os sintomas. E é impossível fazer isso sozinho. O sofrimento da família ele é muito variável, né? Então existem famílias que muitas pessoas auxiliam, né? Existem famílias que tem um cuidador que fica muito sobrecarregado, né? Então, ter alguém com quem dividir o cuidado para poder ter outros momentos, porque a pessoa faz um esforço enorme, o cuidador ele se desdobra para conseguir cuidar do paciente, é um trabalho muito pouco reconhecido e principalmente pelo paciente. Um paciente que já perdeu a memória, né, já não reconhece os próprios familiares, ele já está bastante comprometido e muito provavelmente ele não tem crítica sobre o próprio desempenho e nem sobre o empenho do familiar em relação a cuidar dele, né? O que significa que ele não liga muito. Já aconteceu dele esquecer da senhora alguma vez? Já. Assim? Nossa, ontem mesmo ele falou assim, nossa, a Maria saiu e não voltou. Aí eu falei, que Maria? A minha esposa. Falei, mas quem sou eu então? Ah, não sei. Você é uma senhora que trabalha aqui. Falei, mas é demais. Mas esquece. Às vezes tem hora que ele não conhece os filhos. Ele confunde. Ele se mistura. É um e fala que é outro. O cuidador precisa lembrar pelos dois, né, e cuidar pela história. Então, os cuidadores mais dedicados e que menos se estressam, inclusive, são aqueles que tiveram uma qualidade de relação melhor com os pacientes. Porque sabe que está cuidando pela história que essas pessoas viveram juntas. Sei, eu não tenho preocupação nenhuma. Não sei se é que meu marido também é muito atencioso e tudo, então eu sei que eu estou na mão dele também.
Ele é muito inteligente. Tem uma inteligência pai d'éguas, então eu estou tranquila e tomo as atitudes. É uma realidade, temos que enfrentar a realidade, procurar da melhor forma fazer tudo, ser bastante complacente, ser bastante tolerante, ser bastante de ouvidos mocos às vezes. Todas essas coisas aí são importantes porque o paciente ele está num estado dele de situação de um problema. Nós não estamos. E tudo que ele faz é de uma forma involuntária. Costumo dizer para ela que nós conversamos muito. E ela fica aí, que vocês estão falando de mim? Ela fica... Você vai me pagar. Estou abrindo meu coração, coisas que ela... Estou abrindo meu coração, né? Então, a Fabi comenta qualquer coisa, eu digo para a Fabi, é do jogo. Todos os filhos visitam, todos os filhos estão presentes todas as semanas e a gente com isso nota também que ele fica bastante alegre quando a gente vem e essa alegria perpetua, né? Isso é muito interessante, não é só momentâneo. Embora a perda de memória, a fixação da memória seja ruim, a alegria ela sempre fica por mais tempo quando a gente está pertinho dele. Porque independente de todas as situações possíveis, as preocupações, aí as dificuldades, ainda nós convivemos como marido e mulher. Nós estamos sempre juntos e nos completamos em todos os aspectos. Então isso para a gente, se terminarmos assim, é a Deus que nós agradecemos. Deus. Que a gente é católico, a gente tem muita fé em Deus. Então, pego na mão de Deus e falo, Senhor, me dê força. É a única força que a gente arruma. Teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso quente nebria me encantece, és fascinação, amor.